bem-vindo para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou o Fauner. E eu sou a Vitória. E hoje nós vamos falar sobre batismo com o Espírito e com o fogo. A gente precisa entender o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo. E a gente precisa saber primeiro o que é isso. O que é o batismo com o Espírito Santo? Como é que ele acontece? Ai, esses meus irmãos. Bom, pelo aquilo que eu entendo, o batismo com o Espírito Santo vem da busca com o Espírito Santo. Então, primeiro a gente começa se santificando. O que é se santificar? Tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, por exemplo, se eu falava muito palavrão, a partir de hoje eu não falo mais palavrão, porque isso fere o Espírito Santo. Então, eu estou me santificando. Estou tirando coisas que não agradam a Deus, para que o Espírito Santo que habita dentro de mim possa fazer morada, possa se manifestar dentro de mim, limpar todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada a Deus, que é o Espírito Santo. E aí vem uma busca. Depois que a gente santifica, a gente começa a ter sede do Espírito Santo. A gente sente falta de ter Jesus com a gente. A gente quer sentir a presença dele. Então a gente começa a buscar, até que o Senhor entrega o batismo com o Espírito Santo. Aí agora fiquei com uma dúvida. O batismo no Espírito Santo, ele acontece antes do batismo nas águas ou pode acontecer, tipo, eu posso ser batizada com o Espírito Santo antes de ter o batismo nas águas ou só depois que eu me batizar nas águas? Pode ser antes. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus automaticamente começa a viver dentro da gente. Então pode acontecer de ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, antes de ser batizado. Ah, entendi. Então, depois que a gente tem essa busca e sede pelo Espírito Santo, ele vem e nos batiza. E aí é quando a gente começa a falar em línguas estranhas. É assim que fala, línguas estranhas mesmo? É que agora eu fiquei na dúvida. A gente fala a língua dos anjos, sabe? Aqueles xerebalás. Cada um tem a sua língua, que é uma forma com que a gente fala, que edifica a nossa vida, edifica a nossa alma, para que a gente possa continuar nos enchendo do Espírito Santo. É isso que eu entendo pelo batismo com o Espírito Santo. Lembrando que não é a única evidência do batismo no Espírito Santo, a única evidência não é o falar em línguas, nem receber poder, nada. A maior evidência de que fomos batizados com o Espírito Santo é o arrependimento dos nossos pecados. Sim. Entendeu? Porque o primeiro batismo que nós recebemos, na verdade, é o batismo de arrependimento. Não é à toa que o João Batista pregava e falava: arrependei-vos porque é chegado, né, o reino de Deus. Então, o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas, ele começa quando nós começamos a conhecer, olhar para dentro de nós e falar: cara, só tem coisas ruins dentro de mim. Entendeu? Eu preciso mudar a minha maneira de viver. Nesse momento, o Espírito Santo já começa a trabalhar dentro de nós. Entendeu? Nos mostrando, porque a palavra vai nos dizer que é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ver que somos pecadores. Entendeu? Até mesmo porque muitas vezes nós viemos de um lar onde mentir era normal. Entendeu? Não é mentira se for para se safar. Não é mentira, é só uma omissão. Entendeu? Eu só estou ocultando alguns fatos para que eu não me prejudique. Isso é tão enraizado que a gente olha para um bebê, para uma criança aí de 2, 3 anos que quebrou alguma coisa. Ah, quem quebrou isso aqui? Ah, foi o cachorro. Entendeu? Ninguém ensinou aquela criança a mentir. Entendeu? Mas por medo da consequência, ela fala: não, foi o cachorro que quebrou.
Entendeu? Ou seja, isso mostra que o pecado ele vem de berço. Mas a partir do momento em que nós olhamos para nós, começamos a olhar e a gente fala, não, tem alguma coisa errada comigo. Não, porque isso é pecado. Está faltando algo dentro de mim. Ou seja, são indícios de que estamos sendo preparados para receber o batismo do Espírito Santo, onde ele mesmo nos prepara. Entendeu? E aí, depois tem os processos. Qual é o processo? Opa, eu reconheci que eu sou pecador. Eu entendi que sem o sangue de Jesus eu não consigo o pecado. E eu começo a procurar mais desse sangue de Jesus que me justifica e que não me deixa viver em pecado. E eu começo a buscar mais desse sangue de Jesus sobre a minha vida, porque eu reconheço que sem esse sangue eu não consigo chegar perto de Deus, e a coisa que eu mais quero é chegar perto de Deus. Entendeu? E aí sim, nessa busca acontece o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Que não precisa, né? A própria palavra nos mostra que não precisa ser batizado nas águas, porque Pedro, quando estava na casa de Cornélio, ele foi lá e foi pregar lá na casa de Cornélio, e naquele momento ninguém ali, não eram judeus, né? Não eram judeus, eram todos gentios. Os gentios são aqueles que não têm descendência judaica. E ele estava lá e até então dentro daquilo que ele conhecia era apenas reconhecia Jesus como o único e suficiente Salvador, se batizava nas águas, começava a participar da comunhão, entendeu? E aí sim recebia o batismo com o Espírito Santo. Mas Pedro estava na sua casa, um anjo do Senhor apareceu para Cornélio, que estava em oração há alguns dias já, era um homem bom, era um homem justo, reconhecia o sacrifício de Cristo, mas ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. O anjo aparece para ele e fala, olha, vai até a casa de Pedro. Foi lá, deu até o endereço, ele manda dois servos dele até a casa de Pedro. Pedro vai lá, recebe esses servos e fala, o anjo apareceu, mandou a gente vir aqui, vem conosco. Eles vão até a casa de Cornélio. Pedro começa a falar daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou acerca de Jesus Cristo. Naquele momento, há um batismo geral do Espírito Santo. Todas as pessoas que estão ali passaram-se a ser cheias do Espírito Santo. Ou seja, a partir daquele momento, o Espírito Santo achou espaço dentro delas para morar dentro delas. E aí elas receberam naquele momento o dom de línguas, de falar em línguas. Entendeu? Começaram a falar em línguas espirituais. Pedro olha para aquilo e fala, cara, nunca vi isso. Entendeu? Nem são batizados ainda. E aí fala, olha, vocês têm alguma coisa contra se batizar? Eles falam, não. Então vamos lá. E aí sim eles foram batizados nas águas. Entendeu? Então a própria palavra nos traz uma evidência clara de que quem determina os padrões a qual ele vai batizar alguém com o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Entendeu? E aí sim, nós recebemos o batismo com fogo. Entendeu? Como é o batismo com fogo? O batismo com fogo nada mais, nada menos é a evidência externa de que Cristo, de que o Espírito Santo está morando dentro de nós. Entendeu? Então, a partir daquele momento, então você recebe dons espirituais, coisas que você jamais tinha visto na tua vida, você passa a viver ali. Entendeu? Você passa a falar uma língua que você nem conhecia. Entendeu? E que sem a presença do Espírito Santo, essa língua não faz nada. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, estamos em oração, passamos a falar em línguas, nós falamos coisas que muitas vezes para nós é desconhecido, mas o Espírito Santo de Deus interpreta. E ele sabe. E aí depois disso, ou então você passa a ter visões que você não tinha antes, visões espirituais, sonhos que você nunca teve, que vem com revelação e com dons do Espírito. Entendeu? Então,
você passa a discernir espírito, a pessoa se apresenta diante de você e você sabe o que está se passando no coração dela sem ela falar uma única palavra. E eu não estou falando aqui de leitura de microexpressões, entendeu? Estou falando de você discernir o que está na alma da pessoa, porque a microexpressão facial consegue ver ali gestos, entendeu? Aquilo que a pessoa é externa. Mas o discernimento espiritual, você consegue discernir aquilo que está na alma da pessoa. Entendeu? Então é algo assim tremendo, porque qual homem consegue discernir as coisas, a alma da pessoa? Qual homem consegue discernir o espírito? É verdade. Entendeu? Muitas vezes nós não conseguimos discernir nem o nosso espírito. Entendeu? E aí o batismo com fogo, ele te traz esses dons espirituais vindo diretamente da parte de Deus para complementar o ministério de alguém. Sim. Entendeu? Então vai ter gente que vai chegar lá e o Espírito Santo vai soprar na orelha dela aquilo que alguém está vivendo. Pessoas que ela nunca viu na vida. Sim, é verdade. Entendeu? Vai lá, te revela a vida da pessoa todinha. Revela o que você sonhou, revela o que a pessoa orou no quarto de oração dela. Peraí, se ela orou lá na casa dela, como é que tá falando aqui? Entendeu? Ó, você tem orado assim, tá assim, assim. Aí você olha lá, o Espírito Santo fala, não, realmente. A pessoa entende e fala, não, realmente, eu orei isso aí. Ou o Espírito Santo vai lá e traz a revelação de algo que ela viveu na infância dela, que muitas vezes nem ela lembra. É verdade. Não, você viveu isso, isso e isso. Aí quando fala, a pessoa volta a lembrança. Às vezes revela até traumas que nem a pessoa lembra porque o subconsciente dela apagou de tão traumático. E aí o Espírito Santo, para promover a cura, ele vai e fala, olha, você viveu isso na sua infância, tudo. E aí a pessoa lembra, fala, não, realmente eu vivi isso. Sim. É verdade, velho. O Espírito Santo, ele começa a trazer, ele dá visões para a pessoa sobre aquilo que está acontecendo, em visões futuras, ele começa a revelar as coisas que vão acontecer. Eu acredito que o batismo com fogo não só é ter os dons, mas você se sentir diferente na forma do Espírito, na presença de Deus. Porque a minha vivência, né? Desde pequena, a gente tem o costume, a gente é criado dentro da igreja e tal, e a gente foi ensinado a desenvolver um relacionamento com Deus. Então eu lembro que quando foi comigo, quando o Espírito Santo de Deus me batizou, eu não entendi que eu estava sendo batizada não discernir o momento, mas porque eu não, sabe quando você não sabe o que é o ser batizado, quando você não sabe o que é falar em línguas, porque eu ouvia os meus pais falando. Isso. Não místico, eu só não. Assim, é um negócio, como você cresceu nesse ambiente, se torna algo comum. Que todo mundo faz, que todo mundo vive. Exatamente. Então, assim, eu tinha um entendimento que o Espírito Santo de Deus, ele desce, ele batiza a gente que dá línguas pra gente. Só que, assim, eu ouvi os meus pais falando, só que eu não falava em línguas. E eu lembro que no dia que Jesus me batizou, foi numa vigília que eu fui, e aí o pastor pegou e falou assim, você não sabe falar em línguas? Então eu vou te ensinar hoje. E ele pegou e falou lá a língua, ele falou, quem não sabe falar em línguas, repete. E aí eu peguei e repeti. Só que assim, quando eu repeti, falei assim, tá, e aí? O que aconteceu? Que diferença faz? E aí, depois de um período, quando a gente tava na outra igreja, a gente orando, conversando com Deus, como a gente sempre faz, e aí o Espírito Santo pegou e me deu a língua para eu falar. E aí foi onde eu comecei a falar em línguas e subiu a presença de Deus de tal forma dentro de mim, porque aí começou a arder o interior inteiro, ó, ardia assim dos pés à cabeça. O coração era como se tivesse uma chama, assim, sabe? Eu não sei vocês, mas é que é assim que eu sinto. É uma coisa assim que não tem explicação, né? Sim, e cada pessoa sente de uma forma diferente e sabe que é Jesus. Exatamente. Por quê? Porque Deus, ele tem multiformas de agir. Aham. E ele age de acordo da forma que cada um entende. Sim. Entendeu? Eu lembro que
A primeira vez que eu falei em línguas foi no dia que eu fui ungido aspirante com 13 anos, Que top, cara! Eu fui com 15. entendeu? E aí, é, e ali começou, porque assim, eu até estava comentando com o pessoal aqui semana passada que, que a gente sempre é alvo da disponibilidade de alguém. A gente sempre é alvo da disponibilidade de alguém, entendeu? Então eu falei, olha, na minha vida chegou como? Alguém pregou para minha tia, ou seja, a porta de entrada foi a minha tia, entendeu? Que pregou para minha avó, pregou para o meu irmão, e através do meu irmão, né, que um dia ele falou, tô indo para a igreja. E depois falei, posso ir com você? Ele falou, vem. E a gente sabe, né, que irmão mais velho, normalmente ele não gosta de arrastar o irmão mais novo. Ele não gosta de arrastar o irmão mais novo, né? E aí falou, vamos. E aí eu fui, entendeu? E ali foi a porta de entrada para minha vida, entendeu? Então, a gente para conversar, Cristo entrou na vida de alguém, sempre, nunca é da mesma forma, entendeu? É sempre de acordo com o nosso individual. Então, Deus, ele tem essa forma de agir e ele age na vida de cada pessoa de uma maneira exclusiva. Entendeu? Cada um no momento, cada um numa época, cada um. Mas o grande mistério de tudo isso é que nós não éramos nem dignos. Isso é verdade. Entendeu? Pela misericórdia dele, entendeu? Que nos amou antes mesmo de nós nascermos. Entendeu? Um amor que muitas vezes é até difícil de nós seres humanos compreender. É verdade. Entendeu? Que você fala, cara, isso é surreal. Uma única pessoa que não teve pecado nenhum morrer pelo pecado de todo mundo. Entendeu? Até mesmo de quem nem nasceu ainda. Porque eu não tinha nascido. Mas essa misericórdia e essa graça me alcançou. Entendeu? E o primeiro sinal do batismo no Espírito Santo é você compreender essa revelação, porque é algo que não entra na nossa cabeça, gente. Eu conheço a Cristo já há muitos anos, e às vezes eu me pego pensando e falo, cara, isso é surreal. Entendeu? Porque é um plano que não foi, foi naquela época, não. Entendeu? Esse plano, ele começou a ser, ele foi projetado antes da fundação do mundo, como o apóstolo João fala. Entendeu? Então, a maior evidência é quando você começa a compreender. E lembrando que a evidência do Espírito Santo não é gritaria, não é euforia, não é girar, não é pular, não é gritar. Como a gente A maior sabe, evidência do Espírito Santo é a gente saber que ele mora dentro de nós e que nós temos que fazer de tudo para continuar deixando ele morar dentro de nós. E como a gente discerne quando é o Espírito Santo e quando é a euforia nossa? Porque quando o Espírito Santo age, não gera dúvidas. Ninguém entra na presença do Espírito Santo e sai da mesma forma. Então, se você chegou lá, você rodou, pulou, girou, deu cambalhota e você saiu da mesma forma, você me desculpe, mas não foi o Espírito Santo. Sim. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele a todo momento confronta o nosso interior. Entendeu? Então você foi lá, você fez tudo isso e não foi confrontado na sua alma, não foi confrontado no teu interior, então isso não foi o agir de Deus, foi uma euforia da carne. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo vai falar que a carne milita contra o Espírito. Entendeu? E a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a pesquisar a história da igreja e a gente vê que enquanto Roma estava perseguindo a igreja estava crescendo. Entendeu? Mesmo os cristãos sendo queimados, mesmo os cristãos sofrendo muitas vezes mártires terríveis, entendeu? A igreja só crescia.
O grande problema é quando a fé deixou de confrontar. Entendeu? Então o Espírito Santo ele nos confronta a todos os momentos. Entendeu? A sermos pessoas melhores, a abandonarmos os nossos pecados, a não andarmos segundo as vontades da nossa carne, a não fazer só o que a gente quer fazer, mas o confronto do Espírito Santo, ele vem para nos trazer a mudança. Lembra que eu falei que a primeira evidência é olhar para dentro de nós e reconhecermos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus e do sangue de Jesus para nos purificar? O Espírito Santo ele vai manter esse texto, esse enredo, não é nem um texto, manter essa mesma ato até a volta de Jesus, até nos tornarmos verdadeiramente santos, que é quando nós vamos chegar lá em Cristo, vamos receber, né, um corpo glorificado e tudo mais. Nós já falamos aqui em programas anteriores, Sim. né? Então, a maior evidência é a transformação na vida das pessoas. Entendeu? Porque você foi num culto, teve gritaria, teve choro, teve tudo, mas não teve transformação na vida de ninguém, não teve agir de Deus, então foi euforia. Porque onde o Espírito Santo passa, ele deixa as marcas dele. E as marcas dele são na nossa carne, na nossa humanidade. Entendeu? As marcas deles vêm para confrontar a nossa alma. Tá tentando chegar. Entendeu? Hoje tem muito misticismo dentro da igreja. Como a gente faz pra gente saber a diferença? O misticismo ele está enraizado na nossa cultura, né? O misticismo ele está enraizado na nossa cultura. Então a nossa luta diária é para arrancar de dentro de nós esse misticismo. Entendeu? O grande problema é que as pessoas querem trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Entendeu? Então, quando a gente conhece a Cristo, a gente tem que abandonar as coisas do mundo. Entendeu? Então, como eu vou identificar o misticismo? O misticismo ele começa a agir onde tem espaço. Entendeu? Então, onde as pessoas deixam de procurar uma palavra que confronta a sua alma para buscar revelações. Entendeu? Para as pessoas, o culto bom não é o culto que eu fui confrontado e que você sai do culto e fala, nossa, apanhei igual gente grande hoje, mas eu mereci essa surra. Eu mereci essas orientações do Espírito Santo, essas advertências, essas broncas do Espírito Santo mesmo. Entendeu? Mas a partir do momento onde as pessoas vão simplesmente para ter uma palavra que afaga o seu ego, já é misticismo. Porque a palavra de Deus ela vem para confrontar e não para afagar. Entendeu? Confrontar a nossa existência mesmo. Entendeu? Você fala, cara, eu vim hoje aqui, eu precisava, essa palavra foi para mim. Não pro meu irmão, que a gente fica achando que, não, nossa, fulano precisava dessa palavra. Não, se eu tô aqui hoje, eu preciso dessa palavra. Há alguns anos atrás, boa tarde, meu nome é Gisele, sou pastora aqui junto com o pastor Diego, com a pastora Raquel. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu me converti, as pessoas, elas mistificavam muito o batismo com o Espírito Santo. Então, às vezes, o crente passava anos na igreja, sentia a presença, e era só aquilo. Não saía daquilo. Porque o pessoal achava que batismo com o Espírito Santo era assim, era assado, era aquilo outro. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, foi quando eu comecei a abrir mão da minha incredulidade. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu não estava nem verbalizando palavras. Eu me lembro que eu assisti um culto, que era uma conferência apostólica com o apóstolo Jorge Tadeu, e ele estava liberando ali o batismo com o Espírito Santo, e uma das coisas que ele falou foi, a língua que você ouve é a língua que você fala.
e mandou o povo repetir. E para mim, não entrava na minha cabeça aquilo, porque me falaram tantas coisas acerca do batismo com o Espírito Santo. Mas mesmo em casa, eu repeti. Eu falei, meu Deus, mas só isso? Mas para mim não é, sabe? Quando foi à noite que eu fui dormir e que eu fui orar, agradecendo ao Senhor pelo meu dia, apresentando algumas coisas, sem verbalizar, sabe aquela oração que você faz de boca fechada no espírito? Me veio algumas palavras que não eram aquelas que eu repeti. E eu pedi a confirmação do Espírito Santo, porque eu nunca tinha ouvido ninguém orar naquela língua, nem na igreja onde eu congregava. E quando eu cheguei lá, o Senhor colocou a mesma língua na boca de uma senhora que era amiga minha. Então, as pessoas, elas começam a colocar muita razão em cima de algo que é o Espírito Santo de Deus quem nos dá. Não tem regra, não tem lógica. Hoje o que a gente está vendo nas igrejas, eu não sei se vocês estão vendo o mesmo que eu estou vendo, ou se vocês são questionados como eu sou questionada. Porque quando as pessoas sabem que você é pastor, que você congrega, que você é servo de Deus, as pessoas vêm te questionar. Hoje em dia, o povo está girando na igreja. Eu não sou contra quando o Espírito Santo te toma e você salta e você pula e você gira. Não é isso. Mas o povo anda fazendo dos cultos e falando que é a ação do Espírito Santo, onde na verdade o Espírito que está ali não é o Espírito Santo. Tá quase uma gira de desenvolvimento. Tem gente atribuindo coisa ao Espírito Santo que não é, nunca foi. Tá faltando discernimento de espíritos. Então, quando a gente fala do misticismo dentro da igreja, nós vivemos num país onde tem muito desse misticismo. Tem a idolatria, tem o misticismo das religiões, tem o esoterismo, tem muito disso. E quando a gente aceita Jesus, a gente precisa abrir mão dessas coisas. E a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com aquilo que está sendo dito, cuidado com aquilo que está sendo feito. Eu vejo um zelo muito grande quando não se está professando a nossa fé, e quando as pessoas vêm para professar essa fé, não tem o mesmo zelo que tinha antes. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Deus é misericordioso, mas Ele também se ira. Então a gente lê no livro de Atos os feiticeiros se convertendo e queimando os livros de feitiçaria. Hoje a gente vê uma igreja onde as simbologias são vendidas. E eu pergunto, aonde está o Espírito Santo nisso? Manifestação do Espírito Santo, cada um sente, cada um tem a sua particularidade com o seu pai. Quando um filho ouve a voz do pai, o pai não chama os filhos iguais, chama igual? Eu trato a Sara de um jeito, chamo de uma forma, a Vi eu chamo de outra, o Fabinho eu chamo de outra, a Esther de outra, e eles sabem quando eu estou falando, mesmo quando eu não chamo o nome, e nem o apelido. Eles sabem quando eu estou falando com eles, e quem é. Por que sabe disso? Porque é uma coisa chamada intimidade. Então, como é que você vai saber que é o Espírito Santo ou não? Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não vai saber, irmão. Porque a presença de Deus não é para você sentir só na igreja. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, e ela está fazendo uma pós, e ela disse que lá nos Estados Unidos o pessoal já está acessando a quarta dimensão. E a quarta dimensão, ela é o mundo espiritual que a gente conhece, independente da fé. Porque somos seres espirituais. E quando a gente começou a conversar sobre aquilo que é a ciência, testificando as coisas que Deus criou, a presença de Deus foi poderosa naquela sala. E a gente só estava conversando, parecia as duas bobas chorando. Então você sabe quando é a presença de Deus porque você caminha com Ele. Você conhece a presença. Quando você está sendo observado por alguém, você não percebe? Dá aquela sensação que tem alguém te olhando? Já andou na rua e teve aquela sensação que tem alguém te
te acompanhando na rua e não tem ninguém, né? Até parece que você está sendo perseguido. Você sabe, porque aquela presença, faz parte da tua vida. Ela não é passageira, ela não é momentânea, ela não é só no momento do culto, porque ela tá lá com você no banho, ela tá lá com você quando você dorme. É óbvio que em determinados momentos ela é acentuada. E isso vai se dar no relacionamento. O que a gente não pode é atribuir uma euforia da carne, que muitos falam, a psicologia chama de euforia da carne. Euforia da carne não cura ninguém. É o que o Fauner falou. Cai e levanta do mesmo jeito. Euforia da carne não transforma ninguém. A carne não faz. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso e ele faz. Ele opera. A presença de Deus, ela transforma o ambiente. Você começa conversando com uma pessoa desmotivada, que só vê as dificuldades financeiras ou do mundo, ou daquilo que está vivendo. E quando você começa a falar da bondade de Deus, da grandeza de Deus, mesmo que seja um ímpio. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que não congrega. E a pessoa estava falando assim, o dinheiro está difícil, às vezes a gente vai no mercado, compra meia dúzia de coisas e gasta R$300. Eu falei assim, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. O teu pouco, na mão de Deus, é multiplicado. Ora e peça ao Senhor que multiplica para multiplicar os recursos na sua mão. Agora, você está preocupado com isso? Não vai te faltar coisa grande nem pequena. Tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Quando o Senhor Jesus voltar, ou quando o Senhor Jesus te recolher, tudo isso vai ficar. E o semblante dele mudou. Quando eu saí de lá, o semblante dele estava mais leve. Agora, quem é que tem o poder de fazer isso? O homem? Não, é o Espírito Santo. E ele foi tão poderoso ali, convencendo, consolando o coração daquele homem. Foi tão poderoso ali, a obra que foi feita ali, que eu tenho certeza que o Senhor falou com aquele rapaz. Então, quando a gente fala de como saber, você que aceitou Jesus agora, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração quando você estiver orando. Se vier uma língua aí para você falar, não importa se ela é parecida com a do irmão que está orando do lado do seu pastor, abre a boca e verbalize em nome de Jesus, porque Deus troca. Agora, não faça disso. Como que eu vou aprender essa língua? Não é inglês, não é português. Entende? A Vitória teve uma situação linda de interpretação de língua. E língua que a gente usa. E que ela não fala. Compartilhe um pouquinho, Vi. É verdade, eu tinha até esquecido. A gente tava eu, né? Eu estava no evento da faculdade que... Ai, gente, não importa. Estava fazendo um trabalho da faculdade e envolvia crianças de uma ONG que a gente escolhesse, né? O meu grupo. E aí a gente chegou, eu não conhecia nenhuma das crianças. Então imagina, porque, meu Deus do céu, eu tô acostumada com as crianças aqui da igreja, ai, eu amo elas. E aí quando eu cheguei lá, diante de todas as outras crianças, com situações diferentes, eu falei, meu Deus, como que eu vou... né, conversar com essas crianças. E aí, gente, eu sou zero dom pra pintura. Gente, eu não sei desenhar nem o coração direito, que fica torto. Mas o que aconteceu? Não tinha ninguém pra fazer no evento, as crianças estavam pedindo, eu falei, ai meu Deus, falei, vou fazer. E aí tinha uma menina lá que ela insistiu, porque ela só queria que eu fizesse. Depois ela limpou o que eu fiz, mas tudo bem. A gente finge que não aconteceu. E ela não queria que ninguém pintasse a mão dela. Ela não queria pintar o rosto, ela queria pintar a mão e o braço. E aí, enquanto eu tava pintando a mão dela, ela tava falando com uma outra menina, em outra língua, e eu tava entendendo tudo que ela tava falando, como se ela estivesse falando em português. Eu tava ouvindo. E aí, só que eu não me dei conta, achei que ela tava falando o quê? Português, né? Ela não tinha cara de ser estrangeira. E aí eu prestei atenção na conversa da menina. Aí eu falei, nossa, é fulana, esqueci o nome da menina agora. Não, ela veio da França. Eu não acreditei.
ela tava falando em francês e eu tava ouvindo em português. E ela falando pra menina, porque a fulana de tal não quer falar comigo, não sei o quê. Eu falei, quem é que não quer falar com você? Ela se assustou, porque ela não estava falando português. E aí, quando eu descobri que ela não estava falando português, eu falei, meu Deus, eu tô falando em francês agora. Nunca estudei francês. Mas aí, porque eu entendi o que ela estava falando, quando acabou o evento, ela já voltou a ser amiga da menina, porque eu fiz ela falar com a menina. Falou em francês com a menina, que dessa vez eu não entendi, mas o problema que ela tinha, eu entendi. E aí eu fui contar pra minha mãe, mas eu nem me dei conta. Nossa, o Espírito Santo me deu uma revelação. Nada! Mãe, você não sabe o que aconteceu. A gente tava lá no evento, aconteceu isso e isso. Ela, filha, isso daí é dom do Espírito Santo. O Senhor te revelou. Gente, eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz com isso. Porque são experiências que o Senhor dá. Exatamente, o Espírito Santo, ele sabe o que ele faz. Ele sabe quem são os filhos dele. Ele sabe com quem que ele pode dar o discernimento. Ele sabe quem ele pode usar para qualquer coisa. Então, pra mim, foi uma coisa assim que eu falei, nossa, meu Deus, o Senhor é perfeito mesmo. Porque se qualquer outro colega meu, por mais que eles fossem crente ou não, tivesse entendido o que a menina falou, eles não iam conseguir essa resolução do problema da menina com a outra menina. Mas porque o Senhor sabe como eu sou, ele me deu a revelação. Odeio briga. Ai, não gosto. Uma pena, senta e conversa. Mas assim, Deus, ele é perfeito mesmo. Eu me lembro de quando, a primeira vez que eu falei em línguas, eu tava no culto de oficiais. Como é que é? A Santa Ceia de oficiais lá da outra igreja que a gente frequentava. E aí, eu era criança, gente. A gente não foi pro Kids nessa Santa Ceia. E a minha mãe tava falando em línguas lá, eu fiquei olhando pra cara dela, achei muito engraçado, fui falar com o Fábio. E eu comecei a falar a língua que ela tava falando, achando que eu tava imitando ela. E depois a minha mãe olhou, você foi batizada com o Espírito Santo. E eu achei que tava brincando, mas não, gente. Realmente, o Espírito Santo foi e falou. Ele me deu a língua naquele dia. Aí, eu parei de falar em línguas. Porque também não é assim, né? Parei de falar em línguas, falei assim, deve ter sido só uma imitação e tal. E aí, continuei. Aí, quando eu cheguei na adolescência, quando a gente estava aqui na igreja Desfrutar do Amor de Deus, eu comecei a falar em línguas de novo. E dessa vez eu tive um entendimento que o Senhor tinha me batizado. Mas foi a língua que a minha mãe falava há anos atrás. E o Senhor me trouxe à memória. E eu fiquei assim, gente, eu fui batizada criança. Isso aqui é coisa de Deus mesmo. E também, dessa segunda vez, eu comecei a sentir um fogo. Parecia que tinha um fogo em mim, que era só do lado esquerdo. Eu sentia só desse lado, assim. E aí, teve uma vez que a gente estava aqui no aniversário da igreja. O Paulo falou assim, era metade batizado e metade não. Eu acho que era. E aí, eu só sentia desse lado o fogo, né? Não era um fogo queimando, mas era muito quente. E eu lembro. E aí eu tava sentada na segunda cadeira, assim, o pastor Cláudio tava no altar. E aí ele começou, o Senhor entregou uma palavra pra ele começou a falar comigo, não sei o que. Aí teve uma hora que ele falou assim, esse fogo que você tá ouvindo, ele tá subindo. Gente, eu senti subir assim. Ele falou, e agora parou do lado da sua orelha esquerda. Eu falei, gente, eu tô sentindo mesmo. Aí ele falou assim, esse daí é o fogo do Espírito Santo. A partir daquele dia, eu comecei a sentir literalmente o corpo inteiro. Toda vez que o Espírito Santo, ele fala comigo e eu sinto a presença dele, é um fogo assim no corpo inteiro que eu fico assim, nossa, gente, isso é maravilhoso. E eu fico pensando, como que ninguém sente o fogo igual eu? Porque eu sou o quê? Privilegiada. O Senhor faz as coisas diferentes para cada pessoa. Faz identificar com você assim. É assim que você conhece. Deixa, mãe, eu achar que eu sou privilegiada. Não é que ela é privilegiada, é que o Espírito Santo de Deus, ele faz ela identificar ele dessa maneira.
Porque cada pessoa é individual e o Senhor trata com a sua individualidade. Então, a maneira que o Fauner sente a presença de Deus e ele entende que é a presença de Deus não é a mesma maneira que a Vitória sente. E a mesma coisa com todo mundo que sente a presença do Espírito Santo. Cada coisa que Jesus ele sabe que você gosta, que você vai entender, que vai fazer você associar que é a presença dele, é assim que ele vai se mostrar para você. Eu lembro que por logo que eu me converti, aí comecei a caminhar na igreja, tudo, fiz o curso de oficial, fui ungido oficial, recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu não duvidei, eu entendi na hora o que era, tudo. E tudo isso num ano. O ano seguinte virou, eu passei o final de ano com meu pai e passaram-se 2 meses e meu pai faleceu. E daquele dia em diante eu não chorei mais. De chorar, sabe? De tristeza. Eu não chorava, era uma rocha. E o único momento que eu chorava era na presença de Deus. Então eu sentia a presença de Deus. Todo aquele choro guardado, tudo que tinha, saía. E eu me sentia mais leve, aquela angústia saía. Porque quando a gente reprime sentimentos, é como se fosse um aperto no nosso peito. Então, quando eu começava a sentir que a vasilha estava enchendo, entendeu? Eu começava a orar, eu começava a falar em línguas, eu começava a chorar na presença de Deus, e a vasilha ia esvaziando, sabe? E a vasilha que eu falo, para quem não conseguiu acompanhar, é as emoções humanas que a gente tem, as nossas angústias, tudo aquilo que a gente tem no dia a dia. E que se a gente não fala, que se a gente não externa, que eu era quase conversar comigo era quase igual caçar ouro no barranco, sabe? Você tinha que ir escavando, e eu nunca dava a resposta que a pessoa queria, para a pessoa chegar, ter acesso. Até as minhas emoções, ela ia cavucando, ia puxando, extraindo, entendeu? Que eram umas madrugadas inteiras. Então, o Espírito Santo ele vai agir de uma forma que a gente saiba que é ele, né? Eu lembro de uma tia que ela tinha 7 filhos e a gente brincava na rua e tudo, e para ela chamar, ela não ia sair gritando o nome de fulano, ela assoviava. E quando ela assoviava, todo mundo ouvia. Até a gente que era primo, a gente ouvia, opa, deixa eu ver quem é que a tia tá chamando. E aí todo mundo aparecia assim do além, sabe? Oi, tá me chamando? Não, é fulano. Ah, então tá bom. Entendeu? E assim que nós reconhecemos o Espírito Santo. Ele tem uma forma de conversar e que a gente vai entender. Tinha gente lá na rua que saía gritando o nome de fulano. Entendeu? A minha tia já era mais objetiva, né? Ela assoviava, todo mundo aparecia e acabou. Onde é que você tá? Tô na casa de fulano. Ah, então tá bom. E era assim. Então, os vizinhos ouviam. Se você não ouvia, os vizinhos, acho que sua tia tá te chamando. Entendeu? E o Espírito Santo conosco, ele é assim. Ele tem a maneira que a gente vai saber reconhecer. Entendeu? Mas como a gente começou o programa, o primeiro foco é reconhecer. É reconhecer a nossa insuficiência. Você não precisa ficar sendo uma pedra dura que as pessoas precisam ficar escavando. Vai diante do Espírito Santo de Deus e deposita aquilo que você precisa. Vocês falaram de batismo do Espírito Santo com criança. Como é que isso é possível? Explica aí. Batismo. Eu fui batizado. É que o Espírito Santo ele não limita o agir dele, ele vai se mostrar para quem está aberto. E se a criança se abrir, se Deus achar naquela criança um coração aberto, ele vai se mostrar. Entendeu? Ele vai se mostrar porque, como nós falamos aqui, né? Pedro ele achava que só tinha um jeito de receber o Espírito Santo.
Entendeu? E a gente não sabe tantas coisas que aconteceu que ele se limitou por não saber que Deus ele vai agir de várias formas, inclusive com uma criança. Então uma criança pode profetizar, uma criança pode expulsar demônio, uma criança pode adorar, entendeu? Porque Deus ele não vai limitar só porque é criança. Inclusive o próprio Jesus ele fala, olha, para você entrar no reino do céu você precisa ter um coração como o de uma criança, entendeu? Ter um coração genuíno, um coração verdadeiro. Então nós humanos queremos excluir, a religiosidade faz com que a gente queira ditar a forma que Deus vai agir. E ele não vai entrar na nossa caixinha, entendeu? Se ele agiu com você dessa forma, maravilha, que bom que você reconheceu. Mas com outra ele não vai agir da forma que você conhece. É igual tentar adivinhar milagre. Tenha certeza absoluta que Deus ele vai agir de qualquer uma forma, menos da forma que você idealizou. É assim mesmo. Eu lembro que uma época da minha vida, eu ficava olhando, eu ficava todo dia indo no banco e puxar extrato, porque eu orava para aparecer dinheiro na minha conta. Eu achei dinheiro na rua, pessoas me deu dinheiro, mas enquanto eu estava esperando aparecer dinheiro na minha conta, não apareceu. Anos depois que eu desencanei, que eu fui, sabe? Exatamente. Eu fui puxar. Eu senti no meu coração, puxa um extrato. Falei, não vou puxar extrato, porque agora eles cobram para puxar extrato. Entendeu? Vou puxar extrato. Isso não era agora igual é agora que você olha no celular e tem lá, né? Falei, vou puxar, eles cobram para puxar extrato, era R$1 para puxar um extrato. Aí eu falei, vou lá. Eu fui lá, puxei extrato, quando eu olhei lá, tinha um dinheiro na minha conta. Entendeu? Então Deus ele não vai agir da forma que a gente dita, ele vai agir da forma que a gente quer, porque ele é soberano, nós não. Sim. Nós não passamos de pó. De nada, né? Exatamente. Nós somos pó e ao pó voltaremos, né? Assim que diz. Mas quando ele é soberano em todas as coisas. Então vai acontecer aquilo que ele ditar da forma que ele quiser. Sim. E quando nós entendemos isso, fica muito fácil a nossa relação. Porque a gente fala, Senhor, eu não sei qual é o milagre que o Senhor vai fazer, mas eu preciso de um milagre. Sim. A única coisa que eu sei é que eu preciso. Entendeu? E ele faz da forma que ele tem que fazer. E tem mais uma coisa que é importante. Mas eu não sinto a presença de Deus, mas eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Como eu faço isso? Busque a presença de Deus. Porque a gente, como a gente disse, não tem uma forma certa de acontecer. Mas busque a presença de Deus, porque a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se você não está sentindo a presença de Deus, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, então você precisa buscá-lo. De tudo aquilo que você é. Então, com todo o entendimento que você tem, com tudo aquilo que você acha, com tudo aquilo que você tem, você derrama na presença de Deus e chama a presença de Deus para você. Chama a presença de Deus para viver junto com você. Chama Deus para poder presenciar o seu dia a dia, para caminhar com você no seu dia a dia. Porque Jesus, ele não é qualquer coisa. Ele não deseja estar só com você por um momento, mas ele quer a vida inteira com você. Porque senão ele não deixaria pra gente o próprio Espírito Santo morando dentro de nós. Ele não quer só um momento, mas ele quer uma vida inteira. Então procure buscar ao Senhor. Você tá triste? Fala pra Jesus que você tá triste. Você tá feliz? Fala pra Jesus que você tá feliz. Você vai no mercado? Chama Jesus pra ir no mercado com você. Porque quando você faz isso, você gera um relacionamento com ele. E fica mais fácil de você saber quem é Jesus, de você identificar Jesus no seu dia a dia. Fica mais fácil de você identificar a presença de Deus ardendo dentro de você, ela agindo no interior, agindo ao redor, porque é assim que Jesus age. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você se abre para Ele, mais vai existir menos de você e mais do Espírito Santo, e você vai se tornar mais parecido com Ele. Então, não tem uma forma correta. Se você deseja ter o Espírito Santo de Deus dentro de você,
você aceita Ele, você faz a oração, Senhor Jesus, eu te aceito, você faz essa confissão mostrando não só para você, mas para o mundo inteiro e para o mundo espiritual inteiro, declarando que a tua vida é do Espírito Santo de Deus e que quem vai começar a governar e ensinar você e te guiar é o Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver total transformação que vai ter na sua vida. Algumas coisas vão ficar assim bem apertadas, bem difíceis, mas fica tranquilo, porque Jesus está contigo e vai dar tudo certo no final. Porque Ele nunca vai deixar você sozinho, Ele nunca vai abandonar você, Ele nunca vai deixar você desamparado, porque a palavra de Deus nos diz que Ele está conosco até o fim dos séculos. Então, ou seja, ainda tem esperança de Jesus voltar para te buscar no meio da tribulação que você está vivendo, tá bom? Olha, eu não sei qual forma você está se sentindo, mas apresenta para o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que pode entender em plenitude aquilo que você sente, aquilo que você pensa, e Ele é o único que pode transformar a tua vida de num vendaval que tem numa brisa suave para que você possa ser levado e soprado pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Jesus, que vocês possam ser cheios e resplandecentes da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Beijinho e tchau, tchau. Até o próximo sábado.